Boa noite e bem-vindos a este programa Basta Crer. E hoje recebi aqui uns bolos de ovos moles de Aveiro. De João Reis. João Reis. De Aveiro. Que Deus abençoe, meu irmão. Ainda bem que a minha mulher não gosta. Pois. Gostas? Pois, também é para mim, mas pronto, podes ficar com a minha parte. Muito bom. Pois o Mário também gosta. Pois, sim. Tem que guardar lá num sítio especial. Para tu não encontrares. Então, como sempre, nós temos o SOS. Explica lá, Cristão. Sim, temos o SOS, temos o Basta Crer. Então você pode fazer os seus pedidos de oração, pode fazer perguntas, pode mandar uma foto. Pode também, se você quer marcar uma consulta pastoral, se quer ser acompanhado, ou se quer ter uma grupo familiar na sua casa, qualquer coisa pode ligar para lá. Se quer saber onde tem uma igreja mais perto, também resolvamos o problema. Resolvemos tudo. Também pode tirar um bolo se conseguir. Sim, também. Sim, tantas vezes os irmãos mandam essas fotos do bolo, agora pronto. Agora ele sabe como é que isto Sem é. na mão. Põe cá. E tira. A ver? Não está a conseguir para não, pois é. É o nosso problema quando eles mandam as fotos. Muito bem. Bem, hoje vamos falar sobre a família. Sim. Como educar os filhos, é a segunda parte. Sim. Vamos orar por vocês. Vou explicar, a partir de hoje, vou explicar todos os dias um bocadinho sobre como é que nós podemos orar, tipos de oração, oração da fé, o que fazer depois de orar para que vocês possam ter muito mais resultados. E vamos ver um clipe da Escola Bíblica. A Escola Bíblica é uma bênção. Eu lembro quando eu fui para a Escola Bíblica e teve um ano em que todos os dias ouvia 3 horas por dia a Palavra de Deus. Tomei montes e montes de notas e depois, durante 3 anos, eu todos os dias lia as notas e cheguei até aqui. Então, eu aconselho você também a investir na sua vida para que você aprenda coisas que só na escola é que a gente consegue dar, porque não, de outro jeito é difícil. Vamos lá ver o clipe. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? A Escola Bíblica Maná é uma forma prática e moderna de aprender a Palavra de Deus. É online, acessível e adaptável. Desfrute da experiência de estudar a Bíblia a qualquer hora e em qualquer lugar. De forma fácil poderá descarregar os áudios para o seu telemóvel, tablet ou computador, ou então estudar diretamente no site. Com mais de 500 aulas sobre os variados temas bíblicos, este é um curso que lhe dará a oportunidade de adquirir conhecimentos profundos da Palavra de Deus que lhe vão trazer vitória e sucesso. Saiba mais em eb-mana.com ou numa igreja local. Escola Bíblica Maná. Invista no seu futuro e construa a sua vida na rocha. Então, Cristo, qual é a importância da Escola Bíblica, não é? Na verdade, é como eu estava a dizer agora mesmo, né? Isto é um investimento no seu futuro. Quando uma pessoa toma essa decisão de fazer a Escola Bíblica, não é apenas uma coisa boa, mas é alguma coisa muito importante, porque faz que a pessoa, durante tempo, né, vários dias, durante a semana, a pessoa está a se encher com a Palavra de Deus. Então são essas palavras, essas sementes que entram no coração, e são essas palavras que vão dar fruto. Então, só nos dá proveito. Quando uma pessoa faz a Escola Bíblica, só vamos ter mais fruto, mais resultado, tudo de bom nos vai acontecer muito mais do que... Sim, Jesus dizia... Em João 15. João 15, aqui a minha Bíblia está assim um bocadinho, coitadita, já usada, mas eu gosto muito dela. Está assim aos bocados. Procura. Procura lá. João 15, já está cá. Já tem. Diz assim, Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Esta letra é tão pequenina que eu tenho que tirar os óculos. Mas a minha Bíblia eu não tenho óculos para ver perto. É inteiro a minha Bíblia. Bem. Pronto. Toda a vara a mim que não dá frutos, tira, limpa, tal. Depois diz assim, no versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, repare que são 2 coisas. Não chega eu estar em Jesus, ter Jesus. Também a palavra de Deus está no meu coração, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Sabe? Investir na palavra de Deus é
é garantido que você vai ter muito sucesso. Veja o exemplo de um telefone. Você pode ter telefone, mas se não tiver bateria carregada, não consegue receber nem fazer chamadas. Sim. Assim também nós, se tivermos o coração cheio da palavra, então a gente vai ter muito mais sucesso. Então, invista na escola bíblica, invista nos livros. Nós temos montes de livros para tantas áreas para que você possa vencer. E vamos agora aqui para o time Curiacos e vamos ouvir uma música que diz que posso algumas coisas. Não, posso todas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá ver. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que As coisas? posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. e também tenho. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para acabar, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maravilha, maravilha. Eu queria perguntar se o time gosta de doces de... Gosta? Está muito sério. Venham cá. Algumas gosto mesmo muito. Quem gosta, venha cá rápido antes que eu me mais ou arrependa. menos, mas... Mike, tira já uns 3 para ti, porque esses tipos são os malandros. Deixa só 2 para mim, pronto. Eu já comi uns 3. Muito obrigado. Vai. Veja. Está a ver, meu irmão? Pronto. Isto aqui, olha, está quase vazio. Agora oferecemos aqui às miúdas. Pronto. A Ruth. Queres um? Não queres nada, não queres nada. E tu queres um? Ei! E o Chiquinho? Um bolinho? O Chiquinho é o filho da Chiquinha. Sim. Ei! Quase que acabou. Toma lá, Chevy. Daí essa miúda também. Tem ali. Aonde? Aquela ali. Sim. Muito bem. Então... O Bruno não gosta. O Bruno não gosta. Está cheio, já comemos. Glória a Também Deus, tem uma glória a caixa Deus. O dessas Bruno em está casa. cheio. Vamos lá, vá. Então, eu quero já responder uma pergunta que alguém Sim. fez, que diz que é crente, tem uma empresa da qual tem acionistas que não são crentes e como é que ele pode honrar a Deus com dízimos e ofertas da sua empresa. E por acaso isso é muito importante. Toda a empresa que dá dízimos e ofertas, ela sobe. Faça assim, telefone para o WhatsApp ou SOS? WhatsApp, dê o seu telefone, que depois nós encaminhamos para um bispo que é encarregue desses assuntos, de homens de negócios e assuntos legais, e ele vai depois esclarecer como é que você pode fazer isso. Também temos testemunhos ou não? Já temos fotos? Não, temos temos fotos. fotos. Então Temos vamos lá ver fotos. Temos algumas fotos. E aqui, de Inglaterra, a Paula Mandis, boa noite família. O Enzo pediu para tirar esta foto especialmente para o nosso apóstolo.
Um abraço a todos. Epá, o Enzo já toca viola, Já sim, toca senhora, viola, estás a ver? pronto. Sim, senhora, parabéns. Sempre em frente. Foi hoje de manhã, não, na reunião. E aqui temos a Liriane. Boa noite a toda a equipa de Basta Crer e ao apóstolo e bispo Cristo. A Ana Clara oferece ao nosso apóstolo e bispo pedaços de bolo de chocolate. Eu recebo. Pronto. Mas está muito longe. Pois, vai, Não mais. estou a conseguir. E aqui também a Ana Clara e Damião, Igreja da Flamboyance. Flamboyance? Sim. Mais. E depois temos aqui a Raquel Simão, que diz: hoje se passou na Sala da Palavra. Atributos que movem a Deus. É essa lição que falamos hoje. Hoje é muito importante, porque assim, se nós fizermos aquilo que agrada muito a Deus, Deus não responde apenas às orações, Deus nos abençoa. Sim. Extra, não é? De modo que é muito bom. Bem, então, hoje vamos começar por falar sobre finanças, e eu vou usar este livro, cuja capa o Mike vai mudar. Certo, Mike? É mesmo feiota, coitadita. É, não sei quem aprovou, mas pronto. Fui eu. Estava com pressa, mas não foi o Mike que fez. Bem, mas o que eu quero compartilhar é o seguinte. Nesta era de vírus da Covid-19, etc., nós estamos a viver momentos difíceis no mundo. E, portanto, os crentes podem não só safar-se, mas podem aproveitar o derrame da unção de Deus para Deus fazer transferência de riquezas para nós. E, por isso, é muito bom entender certos segredos, e para aqueles que já sabem os segredos, estão a ouvir pela segunda, terceira, quarta vez, não faz mal, porque fé vem por ouvir e ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Como eu disse ontem, o mundo jaz no maligno. Quer dizer que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram o que era mau, entregaram o planeta ao diabo e, portanto, o diabo ficou como o príncipe deste século até Jesus vir a segunda vez, acabar com o mundo, etc. Entretanto, toda a gente nasce neste planeta, nasce num planeta em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. E o diabo só veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a pessoa, quando nasce num planeta que está amaldiçoado. Mas quando entregamos a vida a Jesus, saímos da zona de maldições para a zona de bênçãos. Então, podemos ver em Deuteronômio 28, Sim. que zona é essa das bênçãos. A zona das bênçãos. Porque em Gálatas, Jesus, o apóstolo dizia que... O que é que ele dizia? Que Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que as bênçãos de Abraão fossem nossas. Sim, é isso. E em Efésios, o apóstolo disse: já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Ou seja, fez uma troca. Sim. Para que, diz a Bíblia, em troca pudéssemos ser prósperos, ter sucesso. Então, essa é a vontade de Deus. A nossa fé tem que estar sempre baseada naquilo que Deus promete, porque Deus não mente, Deus não é homem para falhar ou mentir. Bem, então agora vamos ver o que é que acontece no versículo 15. O 15? Sim. Ok. A quem não obedece, a quem ainda não é salvo, ou quem é salvo e não obedece. Sim. Então diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E aqui está descrito em detalhe tudo e mais uma coisa que está a passar Muita maldição, muitos no problemas. mundo e que todas as semanas se vezes se encontra, infelizmente. E diz que as maldições vão atrás das pessoas, porque elas não obedecem a Deus, não querem saber de Deus, até as apanhar. Sim. Porque é o diabo que está a fazer isso. Mas, por outro lado, quem é de Jesus e obedece e faz o que Deus diz, tem o versículo 1 em diante que fala das bênçãos. Sim, então, muito fala. melhor. Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, nós na nossa igreja, pela graça de Deus, aprendemos grandes segredos. Na área financeira, aprendemos que Jesus falou em Marcos 4:26, lê lá, se faz favor. Sim, Marcos 4:26. Falou que tudo no reino de Deus funciona Sim. É como desta um homem. maneira. Sim. Diz em Marcos 4:26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, só levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga, e quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque Então, está chegada a ceifa. Então, tudo é tudo. As plantas nascem como resultado de uma semente. O que eu semear é isso que eu vou colher. Se eu semear uma semente de maçã, vou colher maçãs, uma árvore de maçã. Se eu semear batatas, vou colher batatas. Mas também as nossas palavras são sementes, o nosso dinheiro é de semente e daí vai tudo. E o próprio Deus funciona assim. Então, quando Deus nos diz para honrarmos a Ele com ofertas e com dízimos, é para que Deus possa multiplicar aquilo que colocamos na mão de Deus. Vemos, por exemplo, Lucas 6:38, quando Jesus falava exatamente isso. Sim. Diz Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Veja que há certas pessoas crentes, eu penso que não, na Igreja Maná, eu não sei se haverá alguém assim que eu vou dizer, mas há pessoas que não gostam de dar para a casa de Deus. Então fazem orações, mas depois não têm vitória. Então ficam a dizer que nós somos falsos, que isso é um erro, que isso era só para o Velho Testamento, etc, etc. Bem, parece que não é para o Velho Testamento, porque Jesus falou aqui, andai e ser-vos-á dado. Jesus também uma vez estava à porta de uma sinagoga a ver como é que as pessoas davam. E ele pregou sobre isso. Portanto, não fique a falar isso ou a pensar essas coisas, porque isso não vem de Deus. O mundo é que é assim, o mundo faz-se pagar. Você quer comprar qualquer coisa, tem que pagar. Sim. E aquilo que pagar, comprar, é dinheiro que sai da sua conta. Você não vai ver esse mais dinheiro. Com Deus não é assim. O que você puser na mão de Deus, na casa de Deus, Deus vai e multiplica. Como diz ali assim Jesus, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que medires, é com essa medida com que medir, que nos medirão de volta. Então imaginemos que você tem um problema. Como é que pode usar esta lei de Deus para libertar você de uma situação financeira? É semear em tempo de fome. Parece incrível. No pior momento é quando você tem que semear, porque se você não semear, Deus não vai multiplicar. E quando você semeia em tempos difíceis, Deus faz um milagre a dobrar, no sentido de que Ele faz com que a semente se multiplique rapidamente, não é no tempo normal. E a Bíblia tem muitos desses exemplos. Mas também podemos usar este princípio, é a lei geral. Eu até gosto de chamar a agricultura financeira. Por exemplo, a pessoa é um empresário e quer comprar umas máquinas ou quer um projeto não sei das quantas, mas não tem esse dinheiro. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode semear uma semente extra para colher extra. Está a ver? Eu conheço irmãos que fizeram isso, mas muitos irmãos fizeram isso. Conheço agricultores crentes que também fizeram isso. Até eram crentes, agricultores bastante abastados, mas queriam... A filha ia casar, estou-me a lembrar de um. Estou-me sempre a lembrar desse caso. E então, claro, comprar uma casa cash é diferente, não é? Então o que é que ele fez? Alugou um terreno extra de um amigo dele, comprou sementes, alugou os serviços de pessoas e de máquinas, semeou extra. Bem, aquilo regou a semente e tal, veio o tempo da colheita, vendeu a colheita e com
pagou das despesas todas, sobrou-lhe dinheiro, não é? O lucro. O que é que ele fez? Com esse dinheiro, ele comprou uma casa para a filha. Ou seja, veja que nós podemos ser sábios. Podemos semear extra para colher extra. Está a ver? E, portanto, assim nós não dependemos do salário, não temos de depender do patrão, de uma reforma, seja do que for. Eu posso depender de Deus, porque Jesus disse que Ele é que é a nossa fonte. É Filipenses 4:19. Lê lá, se chegar. Diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a sua... aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é que isso quer dizer? Então quer dizer que Ele é nosso Deus e Ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com as riquezas que Ele tem. E Ele quem? Deus. Que Deus tem. Que Deus tem. Pois. E porque Ele não tem falta de nada, Ele tem tudo, então Ele nunca disse que não tem, coisa não dá. Deus tudo e faz coisas novas, abre caminhos que não existem. Então, nós temos que criar essa fé, está a ver? Agora, e dentro de instantes você vai semear, vai esticar a sua fé. Quem sabe muita gente diz, isso é para mim, eu tenho um projeto, mas não estou a conseguir, ou quer vender uma casa, quer vender um carro, quer vender uma moto, quer não sei o quê, e não estou a conseguir. Então, muitos irmãos já aprenderam o segredo. Semeiam extra para que essa venda se concretize. E logo Deus faz com que isso aconteça, que é a lei de semear para colher. Então, agora, o que mais é que eu quero dizer? Que Deus não quer apenas livrar você de um sufoco financeiro. O Deus verdadeiro é um Deus bom, que é um Deus da abundância. Ela até, um dos nomes de Deus é o El Shaddai. É o Deus das mega bênçãos. Então, nós, neste mundo, principalmente em países que estão a atravessar crises como Portugal, Brasil, será, tantos países, sem darmos conta, estamos como que amarrados, prisioneiros do dinheiro. A pessoa fica a olhar para o dinheiro, fica a ouvir as pessoas do mundo, as telenotícias ou teleproblemas, e depois ficamos a pensar, ou a dar ouvidos ao dinheiro. Tu não podes comprar aquilo porque o teu dinheiro não dá. Tu aquilo também não podes porque o teu salário não chega. E por aí fora. Bem, isso para as pessoas do mundo é assim. Mas nós vivemos noutro mundo, no mundo da fé, no mundo de Deus. Então, eu não preciso de dar ouvidos a essas conversas. O dinheiro não me pode amarrar, eu fui liberto de toda a amarra. Então, o dinheiro, na verdade, quando eu semeio para a casa de Deus, ele é meu empregado. Ele vai trabalhar de dia e noite, vai fazer com que se multiplique, Deus multiplique, e vai trazer de volta boa medida, recalcada, sacudida. E não importa quantas vezes você já ouviu isto, é preciso ouvir e ouvir e ouvir as mesmas verdades para não só aprender, quem não sabe, para ganhar fé, onde já esgotou ou está fraco, como a bateria, ou para aquele que quer ir mais longe. Eu acho que toda a gente quer ir mais longe. Então, vamos então preparar a nossa oferta hoje mesmo, para que Deus faça esse milagre de nos dar bênçãos financeiras. Aqui no ecrã vai aparecer uma placa. Vocês sabem, ao longo das semanas, temos dito também, no site do Basta Crer, tem em muitos países, não é? As contas locais. Às vezes para as pessoas é mais fácil, porque não tem como... Sim, às vezes é mais barato. Mais barato, tem essas não tem despesas como. extras e... Mas pronto, Sim. seja como for, o importante é que você semeie com fé, com alegria, sempre o seu melhor. E vamos então preparar essa oferta, essa semente, enquanto o time toca um hino. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Oh meu Deus,
pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Temos fotos? Então, Não queres primeiro orar ou não? Ah, sim, quero orar, claro. Estavas-me a distrair. Não, estava a ver Então se vá, não estenda o estava seu a braço esquecer. sobre o ecrã. Eu ordeno a bênção sobre todas estas pessoas e declaro que a igreja está a prosperar, todo o membro está a prosperar, homem, mulher de negócio, todos aqueles que também estão a assistir, participar deste programa, semear, seja de que igreja for. Até aquelas pessoas que ainda não são salvas, mas que estão com fé a semear para os seus projetos. Eu declaro que todos vão ser abençoados. Vão ver Deus operar financeiramente, multiplicando as sementes, boa medida, recalcada, sacudida. Amém e amém. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Temos fotos? Vamos ver fotos. Oh. Então, aqui Ludmila de Angola. Boa noite a toda a equipa de Basta Querer. Hoje temos uma lasanha bolonesa de Luanda. Um forte abraço. Aí, pá, seguir. E temos aqui de Inglaterra, Priscila Vaz. A nova livraria de Londres, Plaistow. Prestou. Maravilha. Tenho algumas 4 ou 5 fotos assim, todas E bonitas. agora? Mais uma. Olha mais outra. Sim, mais uma. Mais outra. Tá. Vai, 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 vai. Londres já abriu agora hoje a igreja. Abriu várias e... Oh, Abriu caracóis. várias igrejas. Tira ali um. Sim. É melhor ter os caracóis porque eu não consigo comer, já estou com água na boca. Tu gostas Continua. de caracóis? Gosto. Ah, eu nunca te vi comer caracóis. Nunca viste comer porque nunca me desce. É só pôr um molho. Continue. Pois, pode-me dar o molho. Vai. Não, caracóis Este não pode. miúdo de onde é que é? Da Almada. Família Paquete. Paquete. Paquete Continua. da Almada. E mandar uma outra foto nossa. Pronto. Aonde? Onde é que isto é? Isto é... não sei. A família Paquete da Almada. Muito bem. É isso. Entretanto, o Bispo David de Santos também já disse que as reuniões foram muito bom hoje, né? Os irmãos estavam todos muito comovidos, pessoas novas, salvações, porque hoje abriram quase todas as igrejas em Inglaterra. Então, sim? foi muito bom, então. Maravilha. Sim. Muito bem. Bem, vamos ver mais um anúncio e pode ser da convenção. Não se esqueça que nós... Pode ser da... Curiacos Kids. Do Curiacos Kid, é isso. Convenção Curiacos Kid. Tu hoje estás-me aqui a atrapalhar. Convenção. Eu não disse Vai, convenção. continua. Curiacos Kids. Pensando em você e no futuro da sua família, a plataforma Curiacos desenvolveu um canal totalmente voltado para as crianças. Ao aceder a curiacos.com, terá à sua disposição o canal Curiacos Kids. Um canal 24 horas com conteúdos que ensinam boas maneiras às crianças e as livra de conteúdos impróprios que circulam em redes sociais e outros meios. Por isso, aceda a www.curiacos.com
e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal que ensina a sua criança no caminho em que deve andar. Isto é muito importante, né, este canal para as crianças. E nós fizemos isto de propósito porque as crianças acreditam tudo, né? Então, muitas vezes os pais têm o hábito, porque querem fazer qualquer coisa, então não querem que as crianças, pronto, estão sempre a Façam fazer barulho. perguntas, fazem barulho, né? Essas coisas Nunca assim. foi o meu caso. Não, pronto, claro que não. Entretanto, eles rapidamente põem à frente da televisão, à frente do tablet para fazer qualquer coisa. Então, às vezes nem dão conta o que é que os filhos estão a ver. E Estão a ver desenhos animais de bruxarias. Sim, é isso tudo entra. De porcarias, do Sim. diabo. E depois E não acham que consegue dá mal dormir nenhum. à noite e depois Vêm tem... demónios. Sim. Então, isso é um problema. Então, por causa disso, nós fizemos esse canal, Sim, então, né, que é 24 Bruno- horas por dia, 7 O Bruno dias vai por semana. explicar como é que nos nossos canais, não é? Como é que funciona. Sim, nós podemos aceder, como o anúncio disse, pela curiacos.com, ou então vir aqui ao Basta Querer e aqui nos canais de TV, que nós temos todas as TVs que nós disponibilizamos, e aqui do meu lado podemos aceder. Carregamos aqui neste ícone e vamos ter a esse canal. Esse canal é todos os dias, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Portanto, Isso- pode ser à 1, às 2, às 3, às 4. Certo. E tem De muitos manhã à programas. Tem muitos programas Tem diferentes. muitos programas todos que falam e ensinam coisas que são boas para as nossas Para as crianças. nossas crianças, então muito importante isso. Muito bem. Estava ali a ver o site e já há algum tempo que eu não falo, está ali um botãozinho que é do... Chama isto? Do YouTube. 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 Se Ok, as pessoas sim. quiserem ver os nossos programas, não é? Que nós gravamos e pomos no YouTube, como é que elas podem fazer? Então elas podem vir aqui em cima e aqui temos logo o botão do YouTube, ou então para as pessoas que... Não, eu não estou nada a ver, tu estás a mexer Aqui- num tablet, mas eu ali no ecrã não vejo nada. Exatamente aqui este botão Qual? aqui. Qual? Este. Põe lá o dedo ali. Este. Este. Ok. Ou então, para as pessoas que não viram esse, podem vir aqui durante a página e temos aqui as redes sociais do Apóstolo e podemos clicar diretamente aqui em cima, onde vai ter o canal do YouTube do nosso Apóstolo, e aqui nos canais, estamos aqui na página dos canais, portanto, a pessoa pode escolher alemão, espanhol, em inglês, francês, eslovaco E russo. e russo. E aqui no início tem aqui neste caso a página do Apóstolo, onde também pode subscrever, e aqui tem os programas que estão disponíveis na página do YouTube do Apóstolo. Todos os dias pomos Um programa. um programa, não é? Exatamente. E, então isso é muito bom. Certo? Mais é que temos, que eu disse que íamos falar. PDC. PDC. Fala, Ambrosio, como é que é o PDC? O que é o PDC? Explica lá o que é o PDC. Chama a Filipa para ela dar o litro. Filipa. Eu vou passar o micro à Filipa. Então, Filipa. Então, o PDC, A Filipa não estou queria aqui. ser marinheira. mas arrependi-me quando fui ao barco do apóstolo. Logo. Queria ser No mesmo marinheira, dia, acabou-se. sentiu-se tão mal. Eu pensei que marinheira é esta, com umas ondinhas de bebés, ficou-se meia... Sim, não, completamente. Completamente caiu. Então vai, continua. Então, o PDC é a preparação diária de um cristão, em que todos os dias uma pessoa tem a oportunidade de ter comunhão com Deus, e pode fazê-lo também acompanhando no Basta Crer, em que vários canais, né? Em vários canais o Bruno vai virando aqui. Tem lá, se clicar aqui, preparação diária de um cristão, é escolher. É que ligar a onda, porque eles não estavam a filmar, pronto. Ok, então voltamos aqui atrás, um instantinho. Se vier aqui, clicar aqui, clicamos aqui e aqui pode assistir os vários canais. Eu vou sair da frente, continua, Filipe. Então, mas a Filipa não explica? Sim, ela agora vai. Pronto, então, e aqui tem os vários canais onde a pessoa pode escolher, por exemplo, aqui logo o Algarve,
Né? Logo Algarve. Algarve. O Algarve, que é de onde ela é. O Algarve. Vem do Algarve. Não, mas tem várias, a pessoa pode Mas o que escolher. acontece? Nesse canal, a essa hora, acontece o quê? Então está alguém a liderar o PDC e a pessoa pode participar. Sim. E E o faz que é que o eles PDC. fazem no PDC? Meditam na palavra de Deus. E mais? Têm comunhão com Deus. Enchem-se do Espírito Santo. Oram em línguas, Confessam etc. os seus alvos. Muito bem. Eu acho, Bruno, que ela se fosse. O que tu achas? Acho que ela tem que vir aqui mais vezes, não é? Vai. Bem, então vamos agora escolher uma música que pode ser mesmo essa, Agora basta fica querer, mesmo. porque o programa, veja, este programa tem um grande objetivo, que é estarmos com Deus, alegarmos, ouvir falar das coisas de Deus e encher o coração com a palavra de Deus. Fé é uma força que vai buscar aquilo que Jesus comprou, pagou na cruz, pagou com sangue. E fé vai buscar isso. E fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sai por falar o mesmo Deus fala e por fazer. É isso? Exatamente. Então, basta crer. Também Vamos lá. acho. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Então nós já recebemos testemunhos e você pode também mandar o seu testemunho, que é sempre uma grande bênção para nos alegrar e toda a gente está em direto connosco, através do WhatsApp, não é? Sim. E também não se esqueça, pode fazer o seu pedido de oração. Vai lá para a frente, eu vou orar e vou ensinar como é que se recebe e o que fazer depois de orar, isso é muito importante. Bem, então já temos uns... Lê lá então. Sim, então esta primeira vem de Manuela, da Marvilha. Então ela diz que ela teve 2 Manuela AVCs. de Marvila. Marvilha. Sei que é Espanha, não. Eu penso que não. Não? Sei. Marvilha. Marvilha, Bem. mas parece, né? Então. Pronto. Ela teve 2 AVCs Uau. e, consequentemente, ficou com líquido no pulmão. Por causa disso, sentia muita dor nas costas e não conseguia fazer quase nada. Porém, ela assistia todos os dias ao programa Basta Crer e um dia colocou a mão no ecrã e recebeu. Diz que não sente mais dores e ligou a agradecer. Uau!
Vai, Zé. Olha, duas coisas importantes Sim. aqui. É que quando ela foi atacada com a AVC, ela continuou a assistir ao programa e pôs Sim. a mão sobre o ecrã, como eu Sim. digo para fazer. Ela existiu todos os dias. Então a unção de Deus entrou nela. Sim, é isso. A ver? É a unção que entra na pessoa e cura a pessoa. É. Bem, segunda coisa importante é que ela não está a ligar apenas para contar. Não. Está a ligar para agradecer a Deus. Isso Agradecer. é muito importante. É o que falamos outro dia, né? Que é um desses atributos que move a Atributos Deus. movem a Deus. Sim. É ter um coração Gratidão. agradecido, grato isso. a Deus. É isso. Muito bem. Parabéns. Temos mais um testemunho, não é? Então, esta é de Valerie. Ela diz, o meu nome é Valerie, sou da Ucrânia. Ah, da Ucrânia? Da Ucrânia. Olha que giro. Quero contar testemunhos sobre um dos maiores milagres que Jesus fez e continua a fazer na vida da minha família. A minha família vem a Jesus 13 anos atrás. Nós sempre estudamos, lemos os livros do apóstolo, ouvimos as pregações e praticamos a palavra de Deus. Um dos livros que nos ajudou bastante foi o PDC. Pois, olha isso que bom mesmo. ela está a dizer isto, que é Sim. isto que a gente também está a falar agora, está a ver? É isso mesmo. Para a pessoa ter comunhão com Deus. Então, e depois? Durante esses 13 anos, a minha família nunca teve graves problemas de saúde e se porventura alguém tinha sintomas de algo, os mesmos desapareciam logo após o PDC. PDC, Preparação Diária do Crente, é ter comunhão com Deus. É um Sim. livro que alguns está por aí. Vai, Sim. continua. Então, Que, aliás, está aqui assim, no ecrã, aquilo que o Bruno pôs, que é os streams, onde, por exemplo, aqui, esta aqui, qual é? As províncias? São as províncias. esta é de Portugal, as Isto é províncias. de Portugal, mas não tem mais. Sim, É lá na embaixo Suíça. tem as nações. Ah, tem mais. Por exemplo, no Brasil, diz aqui os horários em que você pode estar ligado ao canal e participar da comunhão com Deus, com os missionários que estão a fazer isso, não é? O pastor estava a falar dos livros, aqui nós também colocamos o livro que é o Preparação Diária, Comunhão com Deus, e também o CD para quem... CD é um CD já antigo, onde eu expliquei como é que, em pormenor, como é que se pode ter comunhão com Deus. Você basicamente divide o tempo em duas partes. A primeira onde você medita, e meditando é ler devagarinho e falando de preferência, como quem está a mastigar comida. E depois ora em línguas, canta, louva a Deus, fala os alvos em existência, etc. Bem, então, essa família da Ucrânia... Sim, ela entretanto ainda diz, ela continua ainda. Ela diz, então, qualquer sintoma, né? Eu, por logo acaso, eu desaparecia. gostava e havemos de ir à Ucrânia uma vez. Sim. Diz. Entretanto, diz que nós já nos esquecemos o que são comprimidos, farmácias, hospitais, dores de cabeça. Durante esses 13 anos, eu nunca tive dor de cabeça, algo que sentia regularmente antes de receber Jesus. Nesses 13 anos, fui testemunho de como o poder de Deus atua e continua a atuar na vida de toda a minha família. Nós não paramos de testemunhar esse milagre. A palavra de Deus é mesmo viva e eficaz. Testemunho maravilhoso. Sim, Estou a sim. lembrar de um engenheiro que se converteu e tinha um negócio por conta própria e dizia que depois que se converteu e começou a honrar a Deus com dízimos, e claro, fazendo PDC, etc., Sim. que ele gastava só em medicina, não era dízimos, é 3 vezes os dízimos. Que era ele que estava doente, era não sei quê, depois era comprimidos, era idas ao médico. E, portanto, isto não só é uma maravilha, mas também nós poupamos montes de dinheiro. Mas, Sim. acima de tudo, é um testemunho muito bonito. É isso. Certo? Sim. Então, Entretanto, também já temos mais fotos, se quiser. então quero mais Pois. fotos. Então, temos aqui esta foto. Boa noite, sou José de Inglaterra. Esta foto foi no Tujal, na Convenção de Fé 2019. E depois, a Marina Albufeira. Boa noite. A nossa apóstolo e a nossa querida Bispa Cristo e toda a família Maná. É um bolo, ela não disse, mas deve ser bolo de banana? Banana, né? Parece que sim. Parece que é banana. E aqui, Isaac Henrique no Arraiá, do Grupo Familiar. No Arraiá.
Sim, Arraiá. Arraiá. O que será um arraiá? Não Aqui agora sei. não está nenhum brasileiro. Pois, No arraial. pois. Na festa. Pois, deve ser isso. Brasilina manda isto de Pontal. E do grupo familiar também. Oh, tem bigode, um miúdo já com Pois. bigode. Olha este. E aqui, o Pastor Gino, de Brasil, mais um grupo familiar na zona regional Ribeirão Preto. É uma atrás da outra. Entretanto, também já estamos a montes de países. Então. Estamos em Jersey, Itália, Marrocos, Oman, Egito, Lituânia, Irlanda, Argélia, Líbano, Áustria e Egito. Maravilha. Há uma música Sim. que precisamos de cantar mais vezes. Diz a palavra de Deus. Não há condenação. A solução é Mateus 6,33. A solução É muito bom para a pessoa lembrar-se dos versículos bíblicos, para memorizar. Vamos lá. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas em Salmo 103. A solução é Mateus 6,33. 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 Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus. E para acabar, a solução é Mateus 6,33. E agora vamos falar sobre a família. Não é? Temos vários livros sobre a família. Quais são? Temos esta, Família Debaixo do Fogo. Temos o livro Antes de Casar. Temos o livro Casei e Agora. Casei agora. Sim. Pois agora estás casada. Pois é. Vai isso, mais. pronto. Entretanto, depois também temos CDs e DVDs. Certo. Então, este assunto é muito importante, como é óbvio, porque toda a gente tem uma família. Sim. E nas escolas e universidades não ensinam nada disto. E agora, ultimamente, só estão a ensinar Tudo ao contrário. disparates, tudo ao contrário. Hoje eu vi uma notícia muito interessante e para mim muito bonita, que é o Putin mudou a Constituição a fim de dizer que a Rússia era um país cristão, acredita num só Deus, não é confusões, e que casamento é só entre um homem e uma mulher, não há mais confusões também. Então eu achei isso muito bonito. Sim. Então, eu Acho vou... que até é impressionante que isto vem de um país da Rússia, né, que tantos anos teve esta fama que, pronto, que não queria saber nada de Deus e era só problemas. Mas eles são ortodoxos e o Sim. Putin é muito crente em Deus. Sim, é isso. Os ortodoxos nasceram, vamos dizer, de uma divisão entre A católica. a católica, bem dentro Sim. do cristianismo. Sim. Uns viraram católicos ligados à Igreja de Roma Sim. e outros Era ortodoxo. são ortodoxos, ficaram fiéis à palavra de Deus. Depois, os romanos, a Igreja Católica Romana, começou-se a desviar da Bíblia, fazer práticas altamente proibidas por Deus, e aí veio o Lutero, que andava a escrever nas portas, com papéis nas portas. Como é que era? Até foi para a Holanda também. Sim, isso foi em Alemanha. Na Alemanha. Sim, O que foi é que em ele fez? Alemanha. Ele escreveu lá nas coisas tudo que a igreja estava a fazer que não estava nada na Bíblia. Ao contrário da Bíblia. Sim, tudo que a pessoa pagava e então tinha um lugar reservado no céu e pronto, a pessoa tinha que pagar Só para esquemas. montes de coisas, montes de coisas. É portanto daí que hoje, dentro do cristianismo,
vamos assim dizer... Assim, Aí começou o protestantismo, pronto. De uma forma muito generalizada, que há 3 grandes caminhos, sei lá. Uma que são os ortodoxos, Sim. é o caso, por exemplo, da Grécia. Da Grécia, da Rússia. Da Rússia, Sim. em muitos países Sim. do lado do leste. Depois temos os católicos romanos e depois temos os evangélicos Os ou protestantes. porque dos Sim. protestantes depois é que vieram os evangélicos. E nós somos evangélicos, que não importa coisa nenhuma, que o importante é ser de Jesus. E eu hoje vou até, acho que é ao Dubai. Vais a Dubai? Vou ao Dubai. Então, traz-me depois um presentinho. Não. Um bolo? Não, eu vou ao Dubai e fico lá a ver-te. Então, é só assim? É só assim, já vais ver. Tá Até bem, já. Pronto. Entretanto, já que o meu marido vai a Dubai, ele fica cá. E nós vamos falar de família. Então, temos esse livro, né? E hoje vamos continuar a falar mais específicas sobre a educação dos filhos. Então, só resumindo, né, sobre a família foi instituída por Deus, e porque Deus foi a ideia de Deus, né, logo no princípio, quando Ele criou Adão e Eva, logo aí Ele fez a família. Então, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então isso vai funcionar. Porque há certas pessoas até que dizem que pronto, o casamento já não funciona, isto é uma coisa que hoje em dia já não se usa porque não funciona. Não funciona se nós não fazemos isto à maneira de Deus. Mas se nós fazemos isto à maneira de Deus, então funciona. E Deus, na sua palavra, dá-nos muitos princípios que nós temos que aplicar também na área da família, na área do casamento, na área da educação dos nossos filhos. Então, como que nós também já tínhamos falado antes, casamento não é uma coisa que acontece, mas, na verdade, casamento é algo que começa no dia da festa do casamento e, a partir daí, então, o casal tem que construir, dia após dia, o casamento. Então, as pessoas também vão mudando, né? Então, nós nunca podemos dizer, olha, já chegamos, já sabemos as coisas, já está tudo bem. Não. Sempre temos que construir o nosso casamento. Entretanto, depois vêm os filhos. Então, quem dá os filhos é Deus. Os filhos são os frutos dos pais. Então, Deus dá os filhos, em primeiro lugar, aos pais. Ele não dá os filhos aos pais para depois os pais delegar toda a responsabilidade à escola, às amas, às vizinhas, aos avós, tudo isso. Não. Deus dá os filhos aos pais. Então, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos. Eles têm que educar os seus filhos. As escolas não educam. As escolas apenas ensinam. Eles ensinam a ler, a fazer matemática, muitas coisas, mas a responsabilidade de educar é os filhos. É lá na família onde os pais têm que educar os seus filhos, ensinar princípios que vão servir para a vida toda e que vão fazer que os seus filhos vão ter um futuro como deve ser, que vão ter um futuro feliz, porque eles vão aprender princípios, logo desde o princípio, que vão dar proveito para o resto da vida. Então, nós já falamos várias coisas ontem, né? Falamos que Deus, entretanto, dá, que é muito importante que os nossos filhos aprendam a obedecer, né? Como que nós já tínhamos falado, há hierarquias dentro da família. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar e depois quem manda na família é o pai, depois é a mãe, depois então vem os filhos. Entretanto, os filhos, o papel dos filhos é ouvir os pais e obedecer aos pais. Então, isto é uma coisa que não acontece assim automaticamente, porque todo ser humano que nasce com a natureza errada. Então, todos temos dentro de nós, mesmo uma criança quando nasce, já tem a natureza errada dentro dele. Então, se nós não fazemos nada, se nós deixamos a criança crescer como que ele quer, né, ele vai crescer torto. E hoje em dia isto é muita moda para a pessoa não corrigir o filho, para nós não limitar o filho, para nós o deixar fazer o que ele quer, porque assim ele vai descobrir a vida e as coisas e não está limitada. Não tem esse peso acima dele, estas coisas todas. Então, tem que estar livre. Então, na verdade, isso não funciona. Se nós
não educamos os nossos filhos, se nós não dizemos aos nossos filhos, não os ensinamos como é que eles têm que viver, eles vão viver, aprender as coisas erradas e vão fazer a coisa errada, então vão ter frutos errados e a vida não vai funcionar. Eles vão estar cheios de problemas. Então, uma dessas coisas é que nós temos que disciplinar os nossos filhos, nós temos que corrigir. E, aliás, há dois lados. Os nossos filhos, quando nascem, né, eles fazem coisas boas e fazem coisas que não são tão bons. E os pais têm a responsabilidade, em primeiro lugar, de elogiar o seu filho. Isso também é muito importante, porque também há certos pais que só disciplinam, só dizem quando a criança está a fazer uma coisa errada. A criança faz muitas coisas e os pais não dizem nada. E depois faz uma coisa errada e logo os pais falam e dizem que está tudo muito mal, mas só fala quando ele faz uma coisa má. E sabe, todos nós precisamos que alguém acredite em nós. Todos nós precisamos que alguém dê um elogio, que fale uma coisa bem de nós. E as crianças também precisam disso. Então, se nós como pais não dão isso aos nossos filhos, há aí um vazio, eles têm essa necessidade. Então, essa necessidade vai ser preenchida por alguém. Vão ser os amigos dele, vão ser outras pessoas que então vão falar coisas boas e às vezes não são essas coisas boas que nós queremos que eles façam, né? São os colegas que dizem, olha, é tão bom, né? Tu não fizeste o trabalho de casa e conseguiste assim escapar e fazer esse esquemazinha e tal. E a criança, né, assim aprende as coisas erradas. Então, os pais, quando a criança faz uma coisa, têm essas duas responsabilidades. Quando uma coisa está bom, ele tem que dizer, tem que elogiar, tem que dizer, olha, estás a fazer a coisa bem. E ele tem que acreditar no filho. Porque há certos pais também que não sabem o poder da língua. E eles falam qualquer coisa para o filho, parece que eles não sabem, que está escrito em Provérbios 18, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, se você só está a criticar o seu filho, só está a falar coisas más, só está a falar coisas que você vê nesse momento, se o seu filho pronto, não está aí bem na escola, então você diz, ele não está nada bem, ele pronto, não tem jeito nenhum, ele não tem jeito para nada. Quer dizer, o que sai da sua boca? São palavras, são sementes que vão produzir. Nós devemos semear palavras, sementes para os nossos filhos que vão ter bons frutos. Então os pais têm que acreditar nos filhos e têm que semear palavras como deve ser, porque assim também vão ter essas coisas. Então os pais têm que elogiar quando uma coisa está bem, né? Mas também têm que confrontar quando as coisas estão mal. E é muito importante que as crianças, uma das coisas que as crianças, que os nossos filhos aprendem, é que tudo na vida dá consequência. Há uma consequência para todas as decisões que nós tomamos. Se nós tomamos uma decisão certa, então vamos ter um resultado como deve ser. Se nós tomamos uma decisão que não está certa, então nós vamos ter um problema. E a criança tem que saber isso. Que há consequências na vida. E muitas vezes os pais falham assim, falham nesta área. A criança faz uma coisa errada e os pais, em vez de fazer que a criança entenda, então tem que haver uma consequência, pronto, próxima vez não faz isso. Eu vou resolver isto, vamos dar uma volta a isso depois vai se resolver e tal. Não. Se você faz isso, o seu filho vai se habituar que sempre alguém vai dar um jeito, ele pode fazer o que ele quiser, né? Porque alguém vai resolver o problema dele, porque no final de contas não é assim, está mal o que ele faz, tudo depende, há sempre um jeitinho que se faz. O seu filho tem que aprender, se ele faz uma coisa, há uma consequência. Então, isto é muito importante que nós ensinamos. Agora, falando mais acerca de disciplinar, isto hoje em dia não está nada de moda. Né? As pessoas não acham que está mal disciplinar o filho, que nós não devíamos fazer isso. Em vez de disciplinar, nós devíamos apenas falar e pronto, é só palavras, é uma conversa, temos que conversar e tal. Mas sabe, nós temos que disciplinar o nosso filho. E em Provérbios 3 até diz assim, Provérbios 3:12, o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós, os pais, queremos o melhor, o bem para o nosso filho. Então, nós temos que corrigir. Porque se nós não o corrigimos, ele vai crescer torto. Sabe, os nossos filhos é como uma árvore que nasce.
ele nasce, se nós não fazemos nada, esta árvore vai crescer torto. Vai crescer torto porque ele nasceu com a natureza errada, né? Nós estamos nesse mundo onde quem manda é o diabo, tem todas essas influências. Se nós não corrigimos, ele vai estar sujeito às influências aqui fora e vai crescer forte. Agora, quando nós imaginamos uma árvore, quando está pequenina, é fácil de corrigir. Nós vimos que está um pouquinho torta, então nós endireitamos. Então, assim, a pessoa corrige para que a árvore cresça certinha. Agora, se nós não fazemos nada porque pensamos, ele é muito novo ainda, nós não vamos corrigir ainda, então deixamos a criança durante 10 anos fazer o que ele quiser, porque ele é muito pequenino, ele ainda não entende, coitadinha, ele quer fazer melhor, má sorte, essas coisas todas. Então, durante 10 anos, o seu filho cresce torto. E aí os pais, de repente, decidem, são horas de corrigir, isto não pode ser assim. E, de repente, esta criança, que já tem 10 anos, que nunca foi corrigido, que está habituada a fazer o que ele quiser, fazer uma pera, fazer um barulho, e os pais dão-lhe as coisas e alguém resolve o problema, nunca há consequências para nada que ele faz, de repente os pais querem disciplinar e corrigir o filho. Aí vai ser muito complicada. O seu filho não está habituado. Agora, nós temos que começar disciplinar, né, corrigir o nosso filho quando é bem pequenina. Isto é um segredo. Quando nós começamos a disciplinar, né, corrigir o nosso filho, quando ele já entende o que é sim e o que é não, isto é muito cedo. É bem cedo que eles entendem o que é sim e o que é não. Às vezes só tem 1 ano assim, eles já entendem muita coisa. Então, as crianças são muito espertas. São muito espertas mesmo. Então, nós temos que e além dessas emoções que nós amamos a criança e sabemos que ele não sabe melhor, mas temos que pensar assim, vamos já corrigir, porque se nós corrigimos quando o nosso filho é bem pequeno, no futuro nós não precisamos de corrigir tanto, porque ele aprende desde o início que quando o pai ou a mãe diz sim, é mesmo sim. Quando os pais dizem não, é mesmo não. E se eles não obedecem, se eles fazem coisa e você já diz que sim ou já diz que não, né, vai haver uma consequência. Isto é muito importante. Eu lembro uma vez quando eu era jovem, os meus pais estavam fora, fazer uma escola bíblica durante alguns meses, e eu estava em casa com o meu irmão e também estava lá uma família. E esta família tinha crianças pequeninas. Isso para nós era horrível. Era horrível na época quando nós estávamos a jantar. Porquê? A família era, amorosa, não tínhamos nenhum problema. O problema é que eles não estavam a corrigir os filhos. Os filhos faziam uma coisa errada e os pais, não faça isso, eu já te disse, eu já te disse, eu já te disse, não vou-te avisar mais, é a última vez e nunca é a última vez. Então, por nós, isto era, quando estávamos nesses jantares com eles, a pessoa estava dentro, esta criança precisa lá alguma coisa que eu já sei o que é, que eu sempre apanhei, pronto. Mas eles não fizeram nada, né? Entretanto, eles falaram aos meus pais que eles gostaram tanto desses jantares conosco, porque eles tinham assim pessoas, pessoas mais adultas para falar, né? E nós dizíamos, isso era pior. O pior é esta época de jantar, porque eles não estavam a corrigir os filhos. Deixaram fazer tudo e diziam, isto está errado, não se faz, não faça mais. E ficaram nesta conversa, mas nada acontecia. As crianças não estavam a aprender que havia consequências. E nós, porque nós fomos educadas, né, pelos nossos pais, era uma vez, 2 vezes e a terceira vez a pessoa apanha, a pessoa aprende muito rápido. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando são bem cedo, que a terceira há uma consequência, né? Há uma consequência, alguma coisa tem que acontecer. Ou ele vai para a cama, ou ele leva, devagarinho, nada de coisas, né? Mas tem que haver uma consequência, senão ele não vai aprender. E é uma conversa para uma criança pequenina, que ele nem sabe o que é que está a falar. Então, temos que começar cedo, porque assim nós nos poupamos muito trabalho no futuro. E vai ser muito mais fácil, porque nós não vamos ter todas essas situações, porque já desde o princípio os nossos filhos já se habituaram que quando o pai diz uma coisa, quando a mãe diz uma coisa, é mesmo para fazer. Não há vamos falar, não vai, vamos dar um jeitinho, pronto. Entretanto, quando nós estamos a corrigir, nunca corrija quando está zangada. Nós não podemos corrigir quando nós estamos zangadas, porque sim. Deixa-me interromper. Pronto, estou aqui no Dubai. Lá do Dubai, né? Pronto. No Dubai com o Mike.
com a Samara. O que é que tu queres dizer? Mike? Boa noite. A mamãe está a falar bem. Sim. Não, o que eu queria dizer em relação a isso, os pais a disciplinarem os filhos para eles aprenderem a assumir responsabilidades, é que numa nação em que ninguém faz, de um modo geral, ninguém ensina aos filhos desse jeito, vai fazer com que essa nação tenha uma sociedade de irresponsáveis. Daí, depois, aqueles que vão para o governo, para a justiça, seja para onde for, são uns irresponsáveis. Nunca nada se passa. É o que se passa em Portugal. Então, por exemplo, se é uma pessoa proeminente, ele sempre vai dar a volta porque entre eles, se combinam, nunca nada funciona. E por isso, depois isso desce cá para baixo, mas cá para baixo eles aplicam a lei a rigor, tratam como escravos o povo. Eles não, eles são todos facilidades. Mas depois cria uma imagem terrivelmente feia no estrangeiro, porque no estrangeiro eles podem ficar enganados uma ou duas vezes, mas à terceira dizem, não, aqueles governantes portugueses, aquilo é uma pouca vergonha. Roubam os bancos, a TAP é não sei o quê, o outro é não sei o que mais, só vigarices. E isso prejudica tudo, prejudica a economia, porque a credibilidade é algo muito importante. Mas como é que vamos ter credibilidade se somos irresponsáveis? Ou seja, se não há consequências negativas pelo facto de falhar e não há consequências positivas quando nós fazemos algo bom. Então, para dizer que isso que a Crista estava a ensinar é muitíssimo importante, não só a nível da família, porque assim os filhos vão ser pessoas responsáveis, vão aprender a assumir responsabilidades, consequências positivas e negativas, conforme que eles fizerem. E isso vai transparecer-se para a sociedade. Quando nós vemos sociedades ricas e prósperas, sempre vemos que o grau de moralidade é muito grande, comparado com o nosso, e sempre vemos que o grau de justiça é muito grande, e porque a injustiça gera confusão, maldade, pobreza, etc. E falta de responsabilidade é a mesma coisa, não é? Portanto, é só para dizer isso aqui do Dubai. Continua. A Dubai é isto. Então, é muito importante mesmo, né? Porque nós, na verdade, estamos a preparar os nossos filhos para o mundo, para viver lá. Então, nós, como pais, temos esta responsabilidade, é muito importante. Entretanto, há alguns segredos quando nós estamos a corrigir ou disciplinar, né? Nós nunca devíamos corrigir quando estamos zangada, porque aí a pessoa vai corrigir debaixo de emoção. Então, a pessoa já não está a corrigir com o propósito, porque o corrigir tem um propósito. É ensinar o seu filho. É fazer que ele saiba que há uma consequência, que ele está a fazer uma coisa errada, que ele sabe que ele está a fazer, ele tem que ser corrigido, ele não pode continuar assim. Então, nós não podemos corrigir debaixo de uma emoção que nós estamos muito zangada. Aí a pessoa perde o controle, então aí há essas confusões que às vezes ouve falar, esses maltratos. Isto é porque as pessoas estão corrigidas debaixo, eles estão debaixo de emoção. A pessoa está zangada, então ele, pronto, quer dizer, isto é muito mal. Então não pode ser. Então aí você primeiro acalma e depois você tem que disciplinar em amor, pensando no bem do seu filho. Agora, não corrija à frente das outras pessoas. Nós temos que ensinar, o propósito é ensinar o seu filho. Não é que nós o envergonhamos à frente de outras pessoas. Então, você não disciplina o seu filho à frente das outras. Se está com outras pessoas e o seu filho faz uma coisa errada, então chama o seu filho, né? Vão lá à casa de banho ou assim, uma sala separada, qualquer coisa, e você, pronto, fala lá com ele e faz o que tem que fazer, né? Corrija, mas não à frente das outras pessoas, para que não fique uma coisa pública e toda a gente está a ver. Agora, como que eu já disse, né? É muito importante que nós começamos a disciplinar o mais cedo possível, porque assim o seu filho vai precisar menos disciplina. Porque você começa cedo, então a árvore, né, que começa a crescer torta
endireita-se, então pronto, é sempre um jeitinho mais para a esquerda, mais para a direita, então fica muito mais fácil. Então, em vez de pensar, seu filho é muito pequenina, coitadinha, pense no futuro dele e pense no seu futuro. Porque se você deixa o seu filho até que ele tem 10 ou 12 anos, você na verdade já fica atrasada. Um filho de 12 anos, quer dizer, ele já tem muitas opiniões, muitas achas, ele já tem muitos hábitos, vai ser muito complicada. Fora, nas escolas, né, no mundo como que está hoje em dia, onde as crianças falam, têm as opiniões, eles não obedecem, não respeitam ninguém, quer dizer, o seu filho devia ser diferente. Ele devia fazer diferença. E hoje, na verdade, nós vemos mais a diferença entre aquele que é crente e aquele que não é. Aquele que é crente devia fazer a diferença. Devia ser uma criança que vem de uma família que é crente, que é uma criança que conhece as autoridades, que obedece às autoridades, que é obediente, que tem valores. Então, isto é muito importante. Então, é a nossa responsabilidade como pais. Também uma outra coisa muito importante, que nós sejamos constantes, que nós não estamos sempre a mudar. Nós, quando nós dizemos sim, é sim. E amanhã continua a ser sim. Quando nós dizemos não, então é não. E não quer dizer daqui meia hora que estamos assim melhor disposto, então de repente talvez só já é sim. Porque assim o seu filho aprende que o seu sim não quer dizer bem que sim. Depende. Pode mudar. Ou o seu não, pronto, isso, vamos dar um jeitinho. Então, a Bíblia até diz em Mateus 5, seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. As nossas palavras, né? Quando nós nos habituamos a falar e tomamos uma decisão e é assim que eu vou fazer, né? Então, e você não vai mudar, não diz, pronto, vou mudar, aí as suas palavras também vão ter mais poder. Porque no mundo do espírito, as suas palavras têm mais autoridade. Porque quando você fala, é mesmo para fazer. Quando você diz que não, então é mesmo para não. Então, isto é uma coisa que nós também transmitimos aos nossos filhos quando nós estamos a corrigir. Uma outra coisa também muito importante é que os pais têm que estar em concordância. Eles têm que tomar as mesmas decisões. Porque a criança é muito esperta. Se a mãe diz não, ele vai ao pai e vai ver se o pai talvez diz uma outra coisa. Isso, por exemplo, já aconteceu connosco, né? Porque eu falo holandês com os meus filhos, quando eram pequeninos, eles falavam holandês e com o pai falava português. Então, por exemplo, tinha o Mike, ele perguntou, por exemplo, a mim em holandês se ele podia ter uma chupa, né? E eu disse, não pode ter chupa. Ele vira-se para o pai, que não tinha ouvido o holandês, não tinha entendido, né? E ele perguntou então em português, posso ter a chupa? E o pai disse que sim. E eu acabei de dizer que não. Então, claro, o pai logo disse, né? O meu marido logo disse, isto não é assim. Se a mãe diz uma coisa, então é assim. Então, as crianças são muito assim. Se não, vamos ver se outra coisa talvez dá, vamos ver, né? E normalmente é sempre um dos dois que diz mais facilmente que sim e a criança fica a pensar, este assunto é melhor falar com a mãe, este assunto é melhor falar com o pai. Porque, pronto, já sabemos mais ou menos a opinião e sabemos que conseguimos dar a volta ou não, né? Então, as crianças são muito espertas. Então, os pais têm que estar em concordância. Se eles não concordam acerca de algum assunto, então aí entra a autoridade e hierarquia na família. Quem manda na família é o marido, o pai. Então, ele decide, então, não, nós vamos fazer isto assim. Então, a mãe, ela então submete-se a esta decisão do marido, então os dois vão corrigir do mesmo jeito e vão ter esta mesma opinião. Muito importante. Uma outra coisa também importante é que os nossos filhos, todos os nossos filhos são diferentes. Não há um filho que é igual ao outro. Então, nós nunca devíamos comparar um filho ao outro, porque o seu filho é completamente diferente. Deus deu dons diferentes ao seu filho, tem talentos diferentes, o caráter é diferente. O que funciona para um, para o outro não funciona. Se você corrige é logo a primeira. Se funciona para outra, não é nada. A Samara, para corrigir, por exemplo, né, ela aprendeu rapidinho. 1, 2, 3 e ela sabia. E o Mike, que era 1, 2, 3 e depois ele tentava. E depois a segunda vez, a terceira, ele outra vez tentava. Então o Mike apanhava mais vezes. Pronto. E lembra a primeira vez quando o Mike apanhou, ele tinha, o quê? 1 ano, talvez. Eu dei-lhe assim um toquezinho, né? Ele fez uma coisa errada. Ele olhou para mim, ele começou a rir. E eu, o que é que eu faço agora? Isso funcionou tão bem com a Samara, né? 1, 2, 3, ela toquezinha e ela logo aprendeu, já não fazia mais.
E para a mãe que era 1, 2, 3 e ele continuava, ele apanhava assim uma coisa e ele começou-se a rir. Pensava que era uma coisa muito engraçada e eu fico assim meio desesperado, o que é que eu faço agora? Então, nós como pais, é importante, nós como os pais, né, na verdade, os nossos filhos não vêm com manual. Então, nós estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender e ver o que é que funciona para esse filho, o que é que funciona para o outro. Mas todos os nossos filhos vêm de Deus, têm estes dons diferentes, né? Têm caráter diferente. Então Deus nos deu os filhos a nós. Então é o nosso papel de educar os nossos filhos aonde? Nos caminhos de Deus. Então, na verdade, é uma coisa maravilhosa, né? Que Deus nos faz assim. E também, uma outra coisa também é assim. É importante saber também que nós temos que disciplinar de acordo com a idade. Como é uma criança de 2 anos, quer dizer, vai conversar, ele não vai entender o que é que está a falar. Ele reage quando uma pessoa tira-lhe um brinquedo, só põe ele, pronto, castiga no quarto ou qualquer coisa. Olha, não, dá um toquezinho, pronto. Aí ele aprende, ele entende, ele tem que entender. O objetivo de disciplina é que a criança entenda que ele fez uma coisa errada, entenda que ele tem que mudar. Então, quando é pequenina, a conversa, ele não vai entender quase nada. Então, a conversa é muito básica. Ele tem que ver alguma consequência. Não é que, pronto, fez uma coisa errada, aí vêm os pais assim falar, pronto, diga desculpa, desculpa, pronto, tal, e a pessoa continua, pronto, a criança não senta nada, pronto. Entretanto, né, quando o seu filho tem 12 ou 13 anos, é completamente diferente, né? Você já não vai dar um toquezinho, né? Você não vai fazer isso, quer dizer, ele já é grande, então você já pode ter uma conversa com ele, você já tem uma conversa com ele e diz, olha, tu fizeste isso, ação, consequência. Há uma consequência porque tu fizeste isso, fizeste errada, sabias que estava errada, então nós vamos falar, mas não é apenas falar, tem que haver uma consequência. Então, tira-lhe o telefone, tira-lhe o tablet, qualquer coisa que ele gosta muito. Ele tem que sentir que ele fica sem alguma coisa, que há uma consequência. Isto é muito importante. Nós temos que fazer que ele saiba que há consequências naquilo que faz. E o objetivo de corrigir é esta, né? Que ele saiba, que os nossos filhos sabem, eles fazem uma coisa errada. E é a nossa responsabilidade como pais para corrigir os nossos filhos para que eles não vão para o caminho errado, mas que eles continuem no caminho certo, obedecendo a Deus, servindo a Deus, tendo os valores de Deus, fazendo as coisas à maneira de Deus. Este é o objetivo. Entretanto, ele tem que aprender que quando ele já sabe o que é que ele tem que fazer, mas ele de propósito não faz, tem que haver uma consequência. Então, ele tem que sentir isso. Então, é isso que faz que a nossa disciplina, quando nós corrigimos, aí vai funcionar. Então, isso tudo, pronto, né, como nós temos falado, é muito importante isso. E uma outra coisa também importante, que também quer dizer com o último, né? Enquanto o seu filho vive em sua casa, você é que manda, porque você é a autoridade lá em casa. E você pode dizer, mas ele já tem 18, ele já tem 20. Não importa. Você é o chefe lá em casa, então você manda lá em casa. Ele pode sair fora da casa, ele pode viver para o outro lado. Se ele tem 18, ele pode viver ao outro lado. Aí já não precisa obedecer assim, mas enquanto que ele está na sua casa, você é que manda. Então, se o domingo você vai à igreja, você diz, a nossa família aqui vai à igreja. Ah, mas eu não quero, não me apetece, estou muito cansada, tenho muito trabalho. Não, você vive aqui nesta casa nós servimos a Deus. Então, você põe ele ir para a igreja. Depois há pais que dizem, eu não consigo, que o meu filho se levanta para ir para a igreja. Mas o mesmo pai consegue quando para o filho se levantar para ir para a escola. Então, quer dizer, se você não consegue tirar ele da cama, você consegue. É um balde de água ou qualquer coisa, põe-o para cima, arranca ele. O que é pôr roupa? Então ele não põe roupa, pronto. Você leva ele mesmo assim no carro, olha, uma vez ele aprende a lição. Pronto, próxima vez ele, pronto, eu não quero balde de água, já vou-me levantar. Ele talvez vai contra, mas quer lá saber. Ele está em sua casa, ele tem que obedecer. São horas de ir para a igreja, então ele vai para a igreja. Então é importante isso, porque há muitos pais, na verdade, né, quando a criança é jovem, tem 12, 14, 15, 17 anos, vem com essas conversas, é os amigos, depois quer dormir, depois tem exames, esta coisa toda. Quer dizer, aí, na verdade, o que nós vemos quando a criança é mais pequenina, o papel da mãe é muito importante. Que ela tem mais paciência, pronto, ela também vai mais na conversa. Mas, entretanto, quando é jovem, o papel do pai é muito importante. Porque ele
põe as regras mesmo, ele põe a autoridade. Ele não vai na conversa. E ele chega um momento, ele não quer saber disso, porque ele também sabe que no mundo não é assim. Então, é muito importante o papel do pai. Dos dois, né? Mas ninguém pode dizer, olha, o meu papel não é preciso. O pai não pode dizer, olha, é a mãe que educa. Não, os dois, e o papel dos dois é super importante. Então, é assim que eu quero... É assim. Eu estava... Estavas em bem? Dubai, pronto. Estava ali. Sim. Tudo bem contigo? Sim, posso ir a Dubai agora? Não ok. podes, não podes. Eu estava a pensar assim, que como a Cristo era holandesa, ela tem uma mentalidade diferente dos portugueses. É por isso que eu gosto que seja ela a falar certas coisas como estas, porque ela não fala como uma mãe normal portuguesa. As mães normais portuguesas é aquilo que a Cristo disse que não se deve fazer. Porquê? Porque na Holanda, e não é só na Holanda, na Alemanha, nos países que são ricos, nos países que são bem-sucedidos, há um conceito geral da sociedade em que eles entendem esses princípios. Mas em Portugal eles não entendem, vivem tudo na bandalheira. Eu tenho um livro que diz Autoridade e Submissão. Este livro explica princípios da autoridade que são instituídos por Deus. Jesus disse que um certo centurião, oficial do exército de Roma, tinha mais fé que toda a gente da igreja, todavia ele não ia à igreja. Como é que alguém tem mais fé do que um pastor, um pregador, um irmão, um diácono? Porque ele entendia esses princípios que eu ensino aqui, que são todos da Bíblia, e que a minha mulher ensina. Uma sociedade como Portugal nunca será próspera, nunca, até que pare de haver esta promiscuidade. Veja, há tanta bandalheira. Quando nós vemos os nossos políticos, os nossos juízes, os nossos dirigentes, é sempre um forrobadó. Não há justiça, porque eles aplicam a justiça à moda do ditador, e eles aplicam aos outros, mas quando eles são apanhados, e não são poucas vezes, eles nunca se assumem responsabilidades. Tem tantos casos, é o Sócrates, a coisa de Tangos, onde as universidades fizeram praxe e morreram jovens, é uma atrás das outras, é pagar impostos antes do prazo, é uma atrás da outra. Porquê? Porque está impregnado na sociedade portuguesa um estilo de vida completamente errado. Completamente errado. E por isso, se nós somos crentes e quisermos que os nossos filhos sejam felizes, bem-sucedidos e que tragam um contributo grande para a sociedade, tem que ser assim. Das coisas fundamentais é entender o princípio de haver consequências para tudo que a gente faz. Porque Deus é assim. Deus é assim. As pessoas até às vezes têm um conceito muito engraçado de Deus. Em Lucas 15, ou João 15. O que é que tu queres dizer? Jesus disse, João 15. Sou videira? Sim, sou videira. Sim, João 15. Mostra cá. Veja lá o que é que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira. Deus não é um palerma que tura tudo. Não dá fruto, tira. Tira. E limpa toda que dá fruto para dar mais fruto. É o princípio oposto de muita gente. Bem, eu queria que tu orasses pelas senhoras que são mães e eu oro pelos pais que são pais. Sim. Ora. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas as mães diante do teu trono. E, em primeiro lugar,
Nós te agradecemos porque tu nos deste filhos para nós tomarmos conta. E eu peço a Deus que tu dás sabedoria para educar os nossos filhos nos teus caminhos e não apenas ensinar, mas também viver o exemplo. E desde já eu te louvo e te agradeço a Deus porque tu nos vais ajudar e os nossos filhos, eles vão sempre te servir em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu trago-te a mim e todos os homens que são pais, que nos dê sabedoria para ser os melhores pais deste mundo, porque a gente possa educar os nossos filhos nos teus caminhos e nos princípios que vão fazer com que eles sejam um sucesso, não só para eles próprios, mas para a sociedade. Amém e amém. Há uma música muito bonita que fala sobre a família, depois vou responder algumas perguntas muito importantes e depois vou orar por todos estes pedidos de oração. Vamos ouvir esta música, é muito bonita, que fala sobre a família. Senhor, abençoa a minha família, vem ser como um muro ao redor, de noite e de dia, tua nuvem nos guia. E seja unido o nosso andar, faz-nos conhecidos por sermos teu povo. Prospera a tua obra em nossas mãos. Espírito, enche-nos de paz e saúde em tuas promessas. Deus da família, eu creio em ti. Deus da família, eu creio em ti. De ti vem a graça, de ter um lar. Governa a tua glória, em nós manifesta. Deus abençoa, Deus abençoa. Maravilha, maravilha. Bem, eu tenho aqui uma pergunta que é de alguém que dizia assim. Um senhor ligou e dizia, queria saber como é possível o apóstolo ir almoçar com o André Ventura, sendo que o André Ventura é um político e é racista. Eu acho essa pergunta muito importante para eu explicar princípios da Bíblia também mega importantes. Primeiro, olha, Jesus comeu com racistas, prostitutas e às festas dessa gente toda. Só que Jesus não virou prostituta, nem virou racista, nem virou ladrão, etc. Eles faziam isso para influenciar. A ver? Nós, Igreja Maná, o time, Curiacos e outras pessoas já foram a festas de gays. Mas não ficámos gays. Fomos convidados, então eu disse que sim, mas não é para sermos como eles, é para eles serem como nós. E porquê é que esta pergunta é importante? Porque muitas das vezes as pessoas, até diáconos, presbíteros e até pastores, sem querer, fazem da igreja como se fosse um clube. É um clube daqueles que é assim. E, portanto, mais ninguém é bem-vindo ao clube. Eu lembro que uma vez, há uns bons anos atrás, um grupo de diáconos e pastores de Alvalade vieram falar comigo que estavam todos chocados porque havia lá uma senhora que sabia perfeitamente que era prostituta. Já me tinham dito que ela era prostituta, sentava sempre ali, que eu nunca tinha proibido a senhora proibida de entrar. E eu já lhe tinha dito também várias vezes, tive de dizer publicamente a todos os irmãos, isto aqui, a Igreja Maná, não é a casa dos campeões, porque só há um campeão, que é Jesus. Se uma é prostituta e vem à casa de Deus, é porque ela vem buscar alguma coisa. Nós devíamos ajudá-la.
nós não devíamos pô-la de parte, porque senão ela sente-se menosprezada, que é o que ela já sente. E uma prostituta é alguém cuja culpa não é ela, é dos homens, é do governo, que até quis legalizar a prostituição para ir buscar impostos. Portanto, se esse senhor é racista e se almoça comigo, que almocemos mais vezes, porque a unção de Deus vai fazer com que está bem fique bem, com que está mal fique bem. Porque essa é que é a vontade de Deus. Eu não sou racista. Se eu fosse racista, não tínhamos tanta gente na Angola, Moçambique, etc, etc. Está a ver? Não é como eles que dizem que não são e são. Portanto, vocês têm que entender como é que Deus pensa. Deus não diz para a gente... Se a gente não pudesse comer com o Manel, com o Joaquim, que é ladrão, então não comíamos com mais ninguém. Até não comíamos com nós próprios. Nós também mentimos. Está a ver? Qual é a diferença para Deus de um racista ou de um mentiroso? Ou de um que não paga as contas? Para Deus é igual. Só para nós é que achamos que o que eu faço está sempre bem. Não podemos ser assim. Agora, é diferente de uma pessoa que é um irmão em Cristo, que diz que é crente, que vai à igreja e é devasso, roubador, ladrão, devemos corrigi-lo. E por isso neste livro até ensino isso. Mas à terceira vez, se ele não se arrepender, ele não pode entrar, porque então, se ele anda a roubar os irmãos, se anda em adultério, bem, também depende. Se uma pessoa vai à igreja e não afeta ninguém, a igreja não é um clube, é a casa de Deus. Se a pessoa quer vir à casa de Deus e não está a afetar ninguém, é ali que ele devia vir. Não é um clube dos perfeitos, porque nem existe. Se ele vai à igreja e está a afetar pessoas, a prostituta está a tentar ganhar clientes, o ladrão está a tentar roubar, isso é completamente diferente. Então aí a gente convida a pessoa ao arrependimento, uma, duas, à terceira vez, é isso que a gente faz. Se a pessoa for um diácono, um presbítero, já a vida dele já não é privada, já é pública. Ele já à partida não pode ser nada disso. Está a ver a diferença? Porque diz lá em Timóteo. Portanto, não fico ofendido se eu almocei com ele, e se calhar vou almoçar mais vezes, mas também almoço com o Presidente da República, que são bem piores que isso. Está a ver? E eu não vou virar prostituta, nem ladrão, nem nada disso. Eu vou querer influenciar essas pessoas. Cristianismo é eu influenciar as pessoas para o lado de Deus. Cristianismo, que é uma religiosidade, e existe muitas igrejas que é assim, eles vêm à igreja, são um clube, e depois eles são um camaleão, e na sociedade eles querem ser como a sociedade. E isso é que não está bem. Eu não quero ser como a sociedade, eu não acho nada bem o que é que eles são, então eu quero que eles sejam como nós. Eu não quero ir buscar as modas da roupa, modas disto, aquilo, daquilo, do mundo. Eu quero que eles admitam, tomem a moda de Jesus Cristo. Essa é que é a verdade bíblica. Isso é que é o cristianismo verdadeiro. Então, está respondido. E agora... Tem mais perguntas já, mas não sei se agora... Não sei se vai caber, mas... Pois, tem mais três perguntas. Então, se for fácil, diz lá. Qual é? Ok. Tem este aqui, primeiro. Porquê que há pessoas que se escandalizam numa libertação do Espírito Santo? Não sei bem qual é a pergunta, porque a libertação é do Espírito imundo. Ninguém é liberto do Espírito Santo. Deve ter enganado. Ou seja, ela deve querer dizer assim, o Espírito Santo está a atuar e alguém que está com demónios manifesta-se. Porquê que há pessoas que se escandalizam? Porque não acreditam. Está a ver? Dizem que isto não é para hoje. O problema é o eu vem do diabo. Nós, quando nascemos com um vírus, que é vaidade. E é o eu. Por isso Jesus diz que quem quer ser salvo tem que morrer. Tem que morrer. Todos esses pensamentos que eu é que sei. Tudo que eu sei é que é verdade.
os outros, se acreditam numa coisa que eu não acredito, eles estão errados, é que estou certo. Se eles dizem que há uma coisa e eu nunca vi e acho que não há, eles estão errados, é que estou certo. Estou sempre certo. Isso é o pecado preferido do diabo. A ver, o orgulho. A ver? O orgulho. Eu sou eu. Estou acima de tudo e de todos. E, portanto, quando alguém diz que dízimo não é para hoje, que apóstolos não é para hoje, que nada é para hoje, cura divina não é para hoje, e vem uma igreja como a nossa, e afinal de contas é para hoje, eles ficam ofendidos, é só por causa disso. Porque estamos como que a estragar a doutrina deles. Está a ver? É só isso. A abstinência da Suíça talvez tenha a ver com a família. Diz assim, apóstolo, leia nos vossos programas a passagem do homem abastado e da sua interpretação, pois estou curioso de ver através da televisão. Aceito o desafio, pois nunca ouvi ler e interpretar esta história. Jesus não pede 10% de dinheiro, pede sim 100% de amor. Cá está um caso interessante, também é bom responder que é assim. Há sempre pessoas que pensam que têm a chamada de me corrigir ou de mandar em mim ou de me pedir dinheiro. Há muita gente assim. Há muita gente que escreve cartas e a dizer, Deus me falou que o apóstolo me vai dar dinheiro. Mas olha, Deus não me disse nada disso. Quer dizer, são pessoas que normalmente, não estou a dizer que é a pessoa, são quisilentas. Ele não gosta de dar dízimos a Deus. Então põe-se a dizer, leia ali e vai ver que tal. Está a ver? É engraçado. Mas ele não lê o resto da história. Ele não lê outras coisas. Você, meu amigo, tem que ler a Bíblia. Ele não pode pegar num versículo e fazer pastéis de bacalhau. Para já eu não tenho nada que lhe obedecer, porque você não manda em mim. Só Deus é que manda. É uma questão de autoridade, leia o livro. E depois, Jesus, ainda há bocadinho eu falei, ele falou de dízimos e ofertas. Ele disse, dai e ser-vos dado. Boa medida, com que medires, vos medirão de novo. Foi Jesus que disse, então, está a ver isto? Jesus não pede 10% de dinheiro, pede 100% do amor incondicional pelo próximo. Não é nada disso que vem na Bíblia. E não é isso que vem. Na Bíblia até diz, Jesus estava a assistir à porta de uma sinagoga, uma igreja, como é que as pessoas davam os seus dízimos e ofertas. Portanto, está a ver que antes de falar a um homem de Deus alguma coisa, é melhor você ler a Bíblia. Mas pronto, ainda bem que você é assim. Como fazer com que o marido que não é crente e acha que certos filmes não têm problemas para as crianças verem? Como fazer ver as crianças que o pai não tem a mesma visão espiritual? Bem, isto aqui, minha amada irmã, estar a dizer aos seus filhos que o seu marido está errado não é nada bom, sabe? Porque vai tirar a autoridade ao seu marido e a si própria. Porque os filhos vão ver, afinal, os meus pais estão divididos. O que eu aconselho a fazer num caso desse, se você é crente e ele não é orar, a ver se Deus lhe dá entendimento. Há uma oração que é a oração de Efésios. Há até um CD que é a oração de Efésios e... As 3 orações. 3 orações. É muito poderoso. Eu conheço vários casos, muitos casos até, tremendos, em que num casal um deles não era salvo e era teimoso, era assim, até pior que isto, e nessa oração a gente pede a Deus, faz a oração que Deus ilumine, que Deus abra a mente, a alma da pessoa, e Deus faz isso. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. Agora, à força nunca vai conseguir, está a ver? Nunca vai conseguir. Veja, eu próprio, eu sou o líder da Maná, não é? Fundador. E lá em casa eu não prego. Porque em minha casa eu não sou o apóstolo para pregar. Diz a Bíblia e tal. Não, eu sou o pai dos meus filhos, sou o marido da minha mulher. Então eu tento fazer o que a Bíblia diz à frente deles e à frente dos outros. Porque, aliás, tanto faz à frente ou atrás, se eu fizer, Deus fica contente. E portanto, tem muitos casos de senhores ganhar os maridos andando em amor. Andando em amor. E orando por seus filhos e pelo marido. E você pode, na sua intimidade com Deus,
clamar a Deus que os seus filhos escolham de livre vontade o caminho certo. Está a ver? Agora, se você vai impor e o seu marido vai dizer o contrário, vai dar negativo. Está a ver? Vai dar um resultado negativo. E aí o Espírito Santo é muitíssimo capaz de resolver essas coisas todas. Sim. Certo? Certo. Para estar a confrontar, não faça isso. Ele deve ver em si que você é fiel, que você ama o seu marido, mas que ama a Deus em primeiro lugar, etc, etc. E você vai vencer. Bem, agora, acabei por não ter muito tempo a ensinar sobre coisa divina, mas eu quero falar sobre o que fazer depois de orar. A ver se eu tenho para aqui este livro. Tenho. Eu queria aconselhar vocês a estudarem a palavra de Deus e aqueles que precisam de oração de saúde, leiam o livro de cura divina muitas vezes. Preferência antes de pedir oração. Aquele que tiver problemas de finanças, leia, por exemplo, o livro acerca de finanças. Muitas vezes, para que você, quando orarmos, já vem com fé e até já está a semear, porque se a gente vai orar e você não semeia, Deus não tem nada na mão para multiplicar. Se você tem assuntos de família, leia os livros sobre a família e comece a praticar melhor que você sabe os assuntos da família. Depois tem livros como, por exemplo, Amor, Arma de Guerra. Olhe para esta senhora, não é? É uma arma terrível contra o diabo, não é? Andar em amor. Podia-lhe contar histórias lindas de senhoras que, fora da nossa igreja e dentro da nossa igreja, crentes, senhoras crentes, que ganharam o coração dos maridos e que eles viraram grandes pregadores. Está a ver? E, portanto, nós vamos para essa fé consigo. Agora, quando nós oramos, você tem que acreditar que Deus é fiel. E não é para você entender, está a ver? Eu hoje estava a ensinar na igreja acerca da coisa do tanque de Betesda. Um paralítico estava lá há anos sem ser curado, porque quando o anjo mexia nas águas, as águas ficavam agitadas e quem entrasse em primeiro lugar é que ficava curado. Então ele nunca conseguia entrar porque ele era paralítico. Então um dia Jesus passou lá, olhou para ele e perguntou-lhe: tu queres ser curado? E ele disse: claro que quero. Então Jesus disse assim: então levanta-te e anda. E aqui está uma coisa crucial. Ele podia ter dito: isso é impossível, este homem não está bom da cabeça, como é que ele quer que eu ande se eu sou paralítico? Então ele não sabe que eu sou paralítico, isso não vai dar certo. Está bem? Fica o iec. É que aquele senhor que está a falar que dízimos e não sei o quê, que não é para hoje, é o iec. Porque está lá na Bíblia o que é que quer fazer. E vai dizer isso a nós: eu próprio semeio dízimos ofertas no outro. Bem, não interessa. Então, o que é que estamos a dizer? Que ele optou por acreditar. E quando nós decidimos acreditar, confiando cegamente em Deus, sem entender, como que se abre uma porta no nosso coração, a unção de Deus entra. É isso mesmo que aconteceu. Esta pessoa que diz que estava com 2 AVCs, sim, a senhora, sim, e pôs a mão e ficou curada. Ela acreditou. Então, quando a pessoa decide: eu acredito que recebo agora, abre-se o coração e o poder de Deus entra. A unção de Deus entrando, a pessoa fica curada. Pronto. E depois, conforme eu digo, você tem que louvar a Deus porque já está curada, ver-se curada, e vão vir provavelmente ideias, pensamentos que são do diabo, a dizer que não funciona, que não vai dar, ou até que você se sente pior. É tudo coisas do diabo, você tem que aprender a lutar contra o diabo. E depois você vai chegar ao fim e vence sempre, porque Deus nunca mente, Deus funciona sempre. Então agora é hora de nós orarmos. Tem aqui esses pedidos todos. E com certeza há muita gente que não escreveu, não teve tempo, pronto. Mas precisa de oração também. Então agora é a hora de você estender a sua mão para o ecrã. E, se possível, tocar no ecrã como ponto de contacto, para simbolizar que o homem de Deus está a pôr as mãos sobre si. E eu vou orar por si. Senhor Jesus, eu trago-te as pessoas
porque os nossos irmãos estão a orar porque têm o Covid-19. Dar também os pedidos relativos aos assuntos de família. Em relação ao AVC, eu declaro que não há danos nenhuns colaterais e declaro que todas as doenças estão a ser destruídas. O poder do diabo, os espíritos de enfermidades estão a desaparecer. Cancros, tumores, sequem pela raiz. E todo o poder das trevas que estiverem envolvido nessas doenças e problemas, caiam por terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Por último, eu quero orar por você que ainda não conhece Deus. Você que até acredita que existe Deus, mas se eu perguntasse, você está salvo? Não sei. Quero orar também, nesta última oração, para as pessoas que dizem eu desviei-me, eu quero voltar aos caminhos de Deus. Então, você faz esta oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, concentre-se em Jesus e faça esta oração comigo aqui na sala também, ajuda-me. Diga comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. Para essas pessoas por quem eu orei, essas pessoas que também receberam Jesus, eu quero dar uma grande recomendação. Liga agora para o WhatsApp ou escreva a dizer, eu entreguei a vida a Jesus. O que é que eu faço agora? E os outros, olha, eu recebi a oração agora. Eu gostava de ser acompanhado. Gostava que um bispo, um pastor ou assim, me acompanhasse para eu ficar mais forte, para eu saber melhor o que é que eu hei de fazer a partir de agora. Se você fizer isso, né, o nosso centro de call center vai organizar com o bispo ou pastor mais perto de si, em qualquer país onde nós estamos, e ele vai ligar-lhe de volta, vai dar a palavra de Deus, vai orar por si, até que você tenha vitória total. E, por último, quer dizer que tudo, mas tudo, vai mudar para melhor. Amanhã é segunda-feira. Amanhã, muitos de vocês já estão a trabalhar, graças a Deus. Mas à noite vamos continuar aqui para falar as coisas de Deus. E vai ver como tudo está a mudar para melhor e vai mudar para melhor. Tá? Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Tudo vai mudar.